Hoje eu tenho o privilégio de trazer uma convidada que desde o início esteve nos meus planos para o Beach Talks. Isso porque a história dela é uma história repleta de coragem e determinação. E é o tipo de história que transforma a vida de quem já teve a sorte de conviver com ela. Ela enfrentou muitos desafios, alguns deles com dores e lições inimagináveis, e mostrou em cada um deles que sempre é possível seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ela fez diferença para muitas pessoas, impactou muitas famílias e teve um papel fundamental na formação de muitas crianças e adolescentes. Quem a conhece sabe que ela é uma referência como empresária, esposa, líder, mãe e avó. Preparem-se para uma conversa cheia de emoção e lições valiosas, que eu tenho certeza que vocês vão levar para a vida assim como eu levo para a minha. Com vocês, a pessoa que eu mais admiro no mundo, a minha mãe. Bem-vinda, mãe! Obrigada, mas que emocionante a sua presença. Aqui. Demorei para conseguir você aqui, mas consegui. Eu estava me preparando agora, hoje ainda. E não à toa escolhi a gente encerrar a primeira temporada do Beach Talks, que foi o maior sucesso, com a sua história. Obrigada por ter topado, mãe. Obrigada a você, filha, por ter me convidado, Que linda, né? Que linda. Uma surpresa linda, linda. Mãe, preparada? Mais ou menos, claro. Há dias, né? 3 dias que eu revivo. Só pensa nisso? Só. Assim que a gente gosta. Vamos começar. Eu vou te dar... Você vai sair com vários presentes dos nossos delícia. patrocinadores. Adoro presentes. Presentes personalizados, pensados em você, começando pela Gabi do Espaço Encanto, Que linda. que escolheu te dar uma massagem. Gabi, obrigada. Amei. Nossa, ela sabe que eu amo. Ela que eu sabe. amo. Adorei. Aqui um cheirinho de ambiente que você gosta pouco também, da Lumicô. Que linda, Lumicô. Obrigada. Aqui da Isa Zago, a Isa é especialista em marketing digital. Se quiser abrir, pode abrir. Vamos virar. Da Isa Zago. Não tenho muita paciência com abrir presente, não, mas... Vai rasgando. Ai, que delícia! Isso é bom. A gente já pode comer aqui enquanto a gente conversa? Já podemos. Não já é? podemos. Eu acho que é uma boa. Já podemos abrir. Aqui, obrigada. Da Fê, Fernanda, fotografia. Que linda. Nossa, sigo Fernanda também. Aqui da Aninha Borelli. Aninha que Borelli. tem a Academia de Ginástica Artística. Para crianças, Isso, né? Exato. Eu vi o podcast dela. Aqui da Elisângela, da S2 Corretora, um vinho que a gente podia abrir também. Também podemos abrir. Conversando e dar uma relaxada. Obrigada. Amei. Aqui Nossa. da Lilo Moda Fitness. Deixa eu só guardar aqui um pouquinho, para a gente poder mostrar. Nossa, que coisa linda isso. Então, eu tô curiosa também. Uau! Ai, que linda! Nossa, que graça! Gente! Você tá me devendo um presente, já deixa pra mim? Não, deixa pra você. Olha que coisa Adorei! maravilhosa. Olha que mochila Uma linda. graça! Amei. A loja dela fica ali no Euroville, embaixo. Eu sei. Você sabe? Eu sei sim. E aqui também da Cheirinho Bom, que é nossa Cheirinho apoiadora. Cheirinho bom. Conheço cheirinho. Nossa, quanto presente, gente. Pode esquecer alguns aqui que eu levo. Não, nenhum. Ambrosia. Você sabe quem fazia isso? Era minha avó. Não, ela fazia muito bem feita. Eu adorava. Não comi mais. E você pegou a receita? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente não come, né? Por isso que eu não conheço ambrosia. É verdade. É verdade, você não conhece. De receita eu sou um pouquinho fraca. Eu sei. Quer falar sobre isso ou deixa para outro momento? Bom, mãe, então vamos começar. Vamos. Para a gente contextualizar um pouco da sua história, você é gaúcha, de Uruguaiana, foi para Santos, depois foi para Itatiba, Rio, Santos, Itatiba, fazer faculdade de psicologia. Foi Itatiba, certo? Itatiba. E foi lá que você conheceu o papai Marcos. Foi. Eu gosto muito de uma história que ele sutilmente te pediu em noivado, mas não foi tão sutil. Como foi que isso aconteceu? Nós dois éramos muito amigos. E eu era muito amiga da irmã dele, né, da Célia, a gente estudava na mesma sala. Eu estudava muito aqui em Bragança com ela, ficava aqui com ela. E nós éramos muito amigos. E o tempo foi passando, eu namorei firme, ele namorou firme, os dois terminaram, umas coisas assim, né?
E continuamos sendo amigos. Ele ia para Santos, para minha casa. Meus pais adoravam o Marco. Nossa, minha mãe venerava. Minha irmã, era a paixão dela, era o Marco. E levando a minha vida, na verdade, sempre foi muito independente. Então, eu já saí de casa, já fui estudar fora, já tive uma vida. E eu comecei a preparar um histórico, né? Para mandar para a França, para eu estudar na França, que eu tinha loucura para ir para a França para estudar. E uma professora aqui de Bragança, inclusive, foi que fez, porque eu não falo francês, não sei nada de francês. Ela que fez para mim, né, toda a versão. E ele percebeu e tal. E a minha mãe, um dia, comentando com ele, falou: Marcos, essa menina com a cabeça vai para a França. Ele olhava. Eu falei: mamãe, não tem problema nenhum, eu vou, todo mundo vai, né? Aí ele olhou para meu pai e falou: Coronel, não se preocupe, eu vou com ela. E eu caí das... Mas vocês já namoravam? Não, a gente estava naquela assim, eu não queria namorar, sabe? Eu já tinha acabado o namoro, não queria namorar. Eu não queria nem casar, porque na verdade eu estava assim em busca de um monte de coisa que eu queria aprender, né? Profissional. É. E aí eu falei: já mandei fazer na mesma professora que você mandou, ela já fez o meu histórico todinho, profissional. já estava encadernado igual o meu. Encadernado. Você só não sabia que ele ia junto com você. Eu não sabia que ele. Aí passou, veio um depósito compulsório, que vocês não sabem muito o que é isso, né? Encareceu muito a viagem e eu não podia ir, não tinha condições de ir. Aí ele falou: não tem problema. Na Argentina tem excelentes profissionais, eu sabia que tinha, né? Da Lila Molina de Costa Lá, Bermudes, com quem eu estudei. Então nós vamos para lá. Esse foi o pedido de noivado. E aí você já partiu para o noivado? Então, voltaram juntos? Daí nós partimos para o noivado. Logo depois que a França não deu certo, a gente partiu para o noivado. Daí ele já quis casar. Vamos, antes da Argentina, a gente casa. Já tinha conhecido tudo que conhecia? Não tinha... Aí eu falei: agora vamos embora. Agora vamos embora. Quanto tempo foi de Argentina? 6 meses. Acho que 6 quase meses. 6 meses. E aí vocês voltaram e logo depois teve aí a possibilidade de abrir uma escola. Isso. Como foi isso? Foi algo planejado ou foi uma oportunidade que apareceu? Então, teve nada de planejamento. Surgiu de repente. Eu trabalhava com crianças, eu tinha o consultório, trabalhava com crianças e Como adultos. psicóloga clínica. E ele também fazia um trabalho muito grande numa clínica. Nós dois trabalhamos numa clínica em Socorro. E ele era muito querido, sempre muito querido. As crianças também o adoravam, os adolescentes. E aí as nossas amizades começaram assim: por que vocês não montam uma escola? Pelo amor de Deus, meu bebê. E não tinha nada para bebê naquela época aqui em Bragança. Nem maternal, nem era bebê nosso intuito, né? Era a partir do maternal. E aí nós começamos a criar essa ideia, sabe? Vamos planejar um pouquinho. E eu falei: eu acho que vai dar certo. Ele também: eu acho que vai dar certo. Fomos atrás e aí começou a ideia do colégio. E os amigos foram os primeiros clientes que vocês tiveram? Foram. A aluna número 1 foi quem nomeou a primeira escola, que era a PUP, que era o ursinho. Era o ursinho da Cibele. Da Tia Arlete. Isso. E mãe, tudo bem. Logo depois veio o Igor. E aí, um bebê calmo, quase um anjo. E depois uma bebê que aí sim era calma e quase um anjo, que era eu. Ricardo, a gente tem foto dos bebês, que já não eram mais tão bebês, mas é que essa foto é muito linda. É linda. Olha, que lindos. O Igor era muito difícil, mãe, como bebê? Era. E eu? Não. Maravilhosa. Tá vendo, Igor? Maravilhosa. Quem é seu filho preferido? Fala pra mim. Meu Deus do céu, essa pergunta eu já te expliquei a resposta. Eu gosto de perguntar de novo, porque a gente tem algumas evidências no meio do caminho. Eu gosto de contar uma história, que a gente estava em Santos, esperando o meu irmão chegar. Ele estava indo de Bragança. E a minha mãe estava meio ríspida comigo. A gente estava com a nossa família. E você é exagerado. Tocou a campainha, ela falava assim: vai, Luana, abre a porta. Ai, não era assim, nunca falei assim com você. Vai, minha filha, o seu irmão tá subindo.
E aí ele chega, meu filho amado, como foi a estrada, filhinho da mamãe? Aí a gente ficou se olhando e ficou uma história que caracterizou a diferença do tratamento Nenhuma dos diferença, filhos. que ele vinha sozinho Coitadinho. por uma estrada para nos ver. Entendi. De moto, muito provavelmente era de moto. Não, não foi de moto. Não foi de Graças a moto Deus, dessa naquela vez? vez não foi de moto, dessa vez foi de carro. Então tá. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto muito de uma fala sua, que eu acho que era isso que você ia falar, que você diz que o filho preferido é aquele que mais precisa de nós. Claro. E hoje, como mãe, eu entendo muito isso, assim, eu vejo que é para quem a gente vai direcionar mais o nosso tempo, nossa atenção, nossa energia, nossa insônia, né? Então, vejo muito isso, assim, na minha casa. Se o Vini é a criança que precisa de ajuda para estudar, eu vou dedicar o meu tempo para ele. Se o Tomás está com febre no meio da noite, eu vou dedicar o meu tempo e minha noite para ele. Claro. Então, claro. eu o predileto, acredito... o preferido daquele momento é ele. É aquele. E eu acho que a maternidade traz muito isso, né? A forma da gente se adaptar às necessidades deles, sem esquecer das nossas necessidades também, né? Então, me fala um pouquinho, o que é essa fase com filhos, a carreira deslanchando, marido, o que essa fase representou para você? É uma fase maravilhosa de vida que a gente passa, e normalmente eu acho que todas passam. A realização da maternidade, depois que os filhos ficam maiorzinhos, porque enquanto eles são pequenininhos é muito cansativo, né, exaustivo. A nossa carreira, o meu consultório, que eu adorava trabalhar com os pacientes, né, e vocês crescendo, né, então... era uma realização muito grande. Nós tínhamos ido viajar e fazer o estudo que a gente queria. Voltamos e fomos muito bem acolhidos no sentido profissional. A escola foi um sucesso, porque nós abrimos, inclusive, numa chácara, lá na Vila Morta. Depois é que mudamos para cá, para o Carroso. Pro Carroso hoje, né? Que hoje é o teatro, né? Carlos Gomes. Carlos Gomes. Então, era uma fase em que nós estávamos já com os filhos juntos de nós, os amigos todos naquela faixa etária, os casais, nós tínhamos grupos, né? Muito gostosos, nos davam muito apoio. A gente trocava muita coisa legal, muita coisa legal. Então, foi uma realização. A gente estava realizado e esperando a vida acontecer e vocês crescerem. Era isso. A gente tem a foto, Ricardo, dessa fase? Ah, que lindo! O que era? Aniversário de quem, mãe? Ah, de quem? Olha a carruagem de princesa. Foi, né? Era meu aniversário de 1 aninho. Lindíssimos, eu amo essa foto. lindíssimos. Bom, chegaram os filhos, então a vida estava indo muito bem, a escola indo muito bem, a carreira de vocês individualmente indo muito bem também. E aí acontece algo que te faz recalcular a rota por completo da sua vida. Como foi e o que foi que aconteceu? Deixa eu dar uma engolidinha. Foi uma coisa que a vida, às vezes, prepara e que a gente não está preparada para isso, né? Então, o seu pai veio a falecer de um fulminante ataque cardíaco. Ele tinha 35 anos. Então, quanto mais jovem, dizem que é pior, né? Porque o coração não está habituado. E claro que o mundo parece que desaba. Eu tive muito, assim, claro, meus pais que vieram para cá, minha irmã, minha família veio para cá, o meu sogro, minha sogra, os pais do Marco, das irmãs. Mas é um vazio inexplicável. É uma dor inexplicável. Talvez a dor seja até... não posso comparar. Mas talvez a perda de um filho seja um pouco maior, porque como a minha sogra perdeu um filho... A gente viu como ela ficou também ao longo do ano, né? Ao longo da vida. Muita dor, muita dor. E precisávamos agir, eu precisava agir. Então, eu tive muito pouco tempo para trabalhar o luto. Uma coisa que eu acho que deve ser mitigado. Eu acho que deve ser trabalhado o luto para qualquer pessoa. Mas eu não tinha muito tempo, porque a escola estava lá me esperando, né? O consultório, tudo bem, a clínica, tudo bem, mas o
o colégio não tinha como. E eram vocês dois, né? Éramos nós dois. E aí, de Éramos repente, nós sai dois uma ali à figura frente. extremamente importante. Era muito, ainda estava no começo e tal, né? E com esse choque todo, meu pai ainda veio para cá, ele foi muito meu parceiro, muito meu braço direito, né? A minha mãe sempre muito forte também, mostrando que, ó, o que ela falava, né? Pode falar isso também? Pode, claro. Ela falava para mim, filhinha, já viu o apartamento no prédio onde nós moramos em Santos, você vai para lá, fica com a gente, né, no prédio, e toca a sua vida. Eu ouvia, porque eu ouvia tanta coisa, eu estava só ouvindo. Aí uma hora eu parei, pensei, falei, para onde? Para Santos. No apartamento, não é isso que eu quero. Não é isso que eu posso. Né? Não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso muito sério aqui. E resolvi encarar. Sentei com o coronel, volto o coronel, e falei, me ensina como administrar alguma coisa. Eu não tinha noção. Porque quem fazia isso era o papai? Era, junto com o contador, né, e tal. Gente, eu era a parte psicóloga do colégio. A parte mais humana. Não era nada de ver essa parte de contabilidade. Aí eu falei, me explica e tal. E ele veio para me assessorou durante algum tempo, muito pouco tempo, porque eu não tinha muito tempo. E fomos tocando. Então, nessa fase que você se viu como mãe, viúva, empresária, sozinha, esse apoio veio do vovô Elton. Muito dele. Muito do meu pai. E me fala uma coisa com relação, assim, eu acho muito bonito quando você conta histórias e, enfim, do seu relacionamento com o papai Marcos, que foi muito bonito. E eu acho engraçado quando você fala assim, mas ele morreu com 33 anos, né? Ele era lindo, maravilhoso. Todo mundo acha que ele ia ser assim até hoje. Claro. Uma sacanagem, né? Ali, ó. Lindo, maravilhoso. Mas eu queria saber qual foi o maior aprendizado que ele deixou para você. O maior aprendizado que seu pai deixou para mim foi família. Família. Ele amava a família. Ele amava a família. Ele adorava o filho dele, meu Deus do céu. Mas você era a princesinha que de vez em quando eu olhava e ele estava com você no colo, dançando. Você tinha menos de 2 anos de idade. E eu falava, bem, você está dançando? E ele assim, estou ensaiando a valsa de 15 anos. Ai, que lindo. Eu falei, então ensaie. Então esse amor, essa coisa maravilhosa, ele passou muito para mim. Ô mãe, eu não ia chorar. Não, você não vai chorar, não, claro que não, mas uma lembrança maravilhosa. Eu queria que você contasse a história desse anel. É lindo, é lindo. É lindo. Você era muito pequenininha, né? Quando ele faleceu, você tinha 2 anos de idade. O Igor tinha? Hã? O Igor tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos, ele ia para a primeira série. E ele um dia chegou para mim, e ele tinha essas coisas de presente, ele tinha muito presentes assim. E ele falou assim, eu trouxe um presente para você guardar para a Luana. Guardar para a Luana? Dá para a Luana, né? Ela vai adorar. Não dá. Aí ele tirou esse anel. Eu olhei e falei, ele falou, não, é para os 15 anos dela. Falei, bem, 15 anos. Guarda. Eu falei, guarda você para você dar para ela. Não, se acontecer alguma coisa, eu vou estar com você, guarda, põe no cofre. E nos seus 15 anos eu dei o anel que seu pai deixou. De alguma forma ele deixou seguro que chegaria até mim. Chegaria até você, claro. Eu acho muito lindo isso daqui, porque é uma forma de eu realmente ter um pedacinho dele, assim. Claro que já se passaram muitos anos, a gente conseguiu ressignificar toda essa história já faz muito tempo, mas ainda assim era uma figura muito importante, né? Claro, meu pai, teu marido, e eu acho que é lindo, assim, a forma como ele conseguiu se fazer presente. Eu lembro que agora eu fiz a mudança para casa e eu escondi esse anel, porque eu não uso no dia a dia, eu tenho medo, né? E eu não achava. E aí eu comentei com o Vini, eu contei a história do anel. E ele ficou assim, alucinado. Não, mamãe, a gente tem que achar. A gente tem que achar, eu vou te ajudar. E aí começou a me ajudar numas caixinhas. Que lindo. E aí a gente achou. E eu já estava dando como perdido. Eu falei até pro Thiago, eu falei, eu acho que tem tanta gente trabalhando aqui em casa que alguém pegou.
E aí a gente encontrou, e aí o Vini vibrou junto. Ah, então, que eu lindo, acho que muito lindo. Assim, que é uma forma realmente que ele encontrou de se fazer presente, né? Claro. Muito lindo. Bom, você sempre conta, então, que o vovô Elton, que tem essa figura tão importante para nossa vida, né? Como referência, como uma pessoa justa, honesta, generoso, enfim. E ele era coronel do Exército. Você acha que a forma como ele te criou, com bastante disciplina, rigidez e tudo mais, afinal de contas, você acha que isso te ajudou a superar o luto do papai? Foi fundamental. A criação que eu tive com ele já tinha formado uma estrutura de personalidade mais forte, né? E o lado dele, amoroso, ético, né? Muito ético, muito justo, me ajudou muito, porque eu tive que usar todos esses recursos para tocar a vida. Se fosse sem isso... E eu lembro muitas coisas dele, mas eu lembro que ele falava assim para mim, mas isso antes de eu casar, né? Eu falava, pai, mas como é que é? Batalha, não sei o que. Ele falou, filha, pensa bem, estamos num campo de batalha, aquelas tendas, né, horrível e tal, estoura uma bomba, o que todo mundo faz? Sai correndo? Não, o comandante tem que sair na frente, chamar todo mundo e ir enfrentar. É assim que se tem que enfrentar a vida. Então, isso eu aprendi muito cedo. E foi o que você fez, né? Eu tive que fazer. Então, eu usei, né, esse recurso aqui. Com certeza. Ricardo, a gente tem mais uma foto que eu acho que expressa bem essa história do anel. Ah! Não é na Pupa, é no Pimpolho. Não, aqui, né? da Beth. Não tinha. De mamadeira, mãe. Isso, você tinha menos 2 anos. Quando ela abriu... Que daí não tinha para beber, não tinha. tinha. Pup não tinha para pequenininho. E nós tivemos que deixar lá. Carinha de Vini, não é? Igualzinho do Vini? Eu? Mãe, nessa época toda, assim, teve algum momento que você pensou em desistir? Na verdade, desistir nunca foi uma opção para mim. Nunca. Eu tinha a convicção que eu ia dar certo, que aquilo ia dar certo. E o trabalho. Eu sempre fui de trabalhar, né? O trabalho nunca me amedrontou nem nada. Então eu tinha essa convicção e o trabalho que supera... Você caindo no trabalho, você supera muito problema, né? E eu acho que também uma coisa que me ajudou muito na psicologia foi gostar de resolver problemas. E isso acaba indo de encontro com o empresário, né? Se você não gosta de resolver problema, pelo amor de Deus, nem entre em qualquer coisa, porque é problema que virá e você vai ter que encarar, né? Então isso realmente me pôs para ir para frente, para tocar o colégio, era dessa base que eu ficava mais sólida, mais resistente, né? E os alunos, eu tinha um compromisso muito grande com meus alunos, com os pais dos alunos, com os professores. E eu imagino porque, assim, a sua empresa era recente. Era. Então, assim, aqueles pais que confiaram a você e ao papai Marcos, de repente, poderiam se sentir, de certa forma, desamparados e tal. Então, eu imagino ali a sua função, realmente, seu papel de falar, não, vocês podem continuar contando comigo. Porque era ele que ficava à frente do colégio. Eu ia para alguns casos, né, diariamente, mas era espaçado. Ele entrava de manhã, saía de tarde. Então, ele estava todo o tempo lá no colégio. E essa fase, claro, da morte do papai, foi um ano muito difícil. Claro que pela morte, pela perda dele, por tudo que você teve que lidar também sozinha, né, gerenciar sozinha. Mas houveram 2 situações específicas muito complicadas que você viveu. Várias situações nesse ano, complicadas. Que aninho, hein? Não, várias. Não, mas nesse ano foi uns testes violentos comigo. Uma delas foi que infelizmente, o contador que a gente entregou ao colégio e tal, não foi tão honesto. Então, ele não recolheu o fundo de garantia.
E isso eu descobri depois, gente, porque eu não tinha noção. Até porque era o vovô que estava te Estava ajudando me a ajudando. entender. Foi um complicômetro, porque isso é muito sério, né? Bom, esse foi um. E no ano em que o Igor se formou, de prézinho, né? Ele ia para o primeiro ano. Eu organizei uma formatura maravilhosa com as professoras, eu enchia para cada cultura, ficava lá até de madrugada arrumando as coisas. Era uma parceria muito boa que eu tive com esse grupo, né? Esse grupo que veio ao longo dos anos, fantástico. A gente ia no período da tarde para arrumar as coisas, o cenário. Sabe? Era sempre farra, glitter, sempre voltava cheio de glitter para casa, eu lembro. E nesse ano, eu entreguei para uma pessoa que eu amo de paixão, e ela me ama de paixão. A parte das becas dos alunos. Dos formandos. Que eu queria colocá-los de beca, com o capelo, porque eu achava aquela coisa maravilhosa. E ia ser um arraso, realmente, e tal. Mas eu estava envolvida com muita coisa, era o meu primeiro ano, né? Sozinha. Nossa, então era muito puxado. E eu deleguei e não vi mais. Eu resolvi... entreguei. Então vai ser resolvido. Agora eu vou resolver outras coisas. 2 dias antes, eu perguntei, e as becas? Vamos buscar as becas, tal e tal. E quando as becas chegaram, elas não estavam prontas. Elas estavam desse tamanhinho para todos os alunos, sem costura. Nossa. Eu tive um ataque. Falei, gente... Isso 2 dias antes da formatura. 2 dias antes da formatura. E a pessoa que pegou esse uniforme e tal, foram viajar. O casal foi viajar. Saiu. E eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso? Eu entrei em pânico. Eu imagino. A minha mãe estava aqui com o meu pai para a formatura do Igor. E eu lembro que ela chegou para mim, eu estava desesperada. E ela falou, vem cá, quem é responsável por isso? Eu, mãe. Eu sei que sou eu. Só você. Delegou, mas tinha que ter ido atrás. Agora você vai enfrentar com toda a sua força. É chegar naquele palco e explicar a situação. Para todos os pais, porque tem muito pai que não andou adequadamente vestido, mandou de shortinho, porque por uma beca por cima era calor. Né? E calor também na Casa da Cultura. Então eu tive que respirar fundo. No momento que seria a cerimônia. No dia que seria a cerimônia. Vai lá e faz. Então os pais estavam lá para assistir a apresentação e você teve que pedir para eles voltarem para casa. Quem quisesse, que tinha uns não, mas quem quisesse, porque eles queriam com a roupa que eles estavam, a formatura, porque a beca não ficou pronta. Nossa. Não, foi uma coisa... Que provação. Então, nesse ano... Mas os pais foram compreensivos ou caíram matando? Não. Até eu tive um grupo muito compreensivo. Eu sempre contava com um grupo bom, sabe? E os outros, que claro que tinham que ficar bravos, que não estavam esperando ir para casa. Claro. Aquelas coisas chatas, né? Mas, no final... A formatura foi linda, assim, a beca também, entendeu? Sim. Eles participaram muito. Aí os pais acabaram ficando... E aí você nunca mais fechou com essa costureira, né? Nunca mais fechei com ninguém que não fosse da minha confiança. Passava que eu minha mãe lá à noite costurando, mas não dava para mais ninguém. Não, eu nunca mais, nunca mais. Não tem nunca como. Mais. Olá, eu sou a Aninha Borelli e trabalho com ginástica artística com crianças a partir dos 4 anos até a adolescência. Sabemos que o nosso esporte traz vários benefícios, como força, agilidade, flexibilidade e velocidade. Para maiores informações, venha nos conhecer. Oferecemos mais que seguros e planos de saúde. Protegemos a sua renda para que assim você possa aproveitar a vida com tranquilidade. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand, get on the floor, like it's your last chance, if you want more.
Bom, alguns anos se passaram e chegou o Johnny, seu atual marido. Há quantos anos? 36. 36. Ele foi fazer uma visita para a escola, acho que para um sobrinho, uma sobrinha. Ele foi buscar. Ah, foi buscar. Não, na verdade, ele foi levar os sobrinhos da entrada. Eu não o vi. Ele me viu. Do portão, ele me viu. Eu ficava mais para dentro. Ele foi levar os sobrinhos e foi buscar na saída, que a cunhada havia pedido. A cunhada dele havia pedido para fazer isso. E na saída, o que ocorreu foi que ele entrou e eu estava com a secretária, estava de costas, mas eu vi um vulto passando. E não entrava mais ninguém, depois que vem, sabe? Acabou. Aí eu perguntei para ela, ela falou, doutor, eu não sei quem é, não me pediu. Eu falei, não, que é isso? Aí eu fui atrás. Aí eu conheci, ele estava com a filha dele, com a Helena, e a gente ficou conversando da escola, da quadra, aqueles papos bem... E aí nós nos conhecemos. Um relacionamento. E aí vocês começaram um relacionamento, porém você com 2 filhos pequenos e ele com 2 filhos do outro casamento, que são a Helena e o Érico. Tá, qual foi o momento em que vocês olharam para o relacionamento de vocês e você, né, que estava passando por todo aquele luto e tal, entendeu que era o momento, então, de vamos juntar as escovas de dente e vamos ficar todo mundo junto? Demorou. Eu não queria um relacionamento. Eu fiquei assustada com esse negócio de relacionamento. Pelos filhos, ele também estava no processo de separação, havia se separado já. Então, eram 2 pessoas carentes, acho que é por isso que foi mais fácil de unir. Uhum. As conversas fluíam mais fáceis, né? Uhum. E a gente ficou muito tempo saindo aqui com vocês, indo passear, ir no hotel, e brincava, sempre juntos. Mas eu comecei a sentir que pode haver alguma coisa, né? Porque começou assim, vamos para São Paulo com as crianças? Então era para sair daqui, para não ficar muito visível, né? A ordem do mais velho é a Helena. Isso, Igor. É o Igor, o Érico e você. O Igor e o Érico têm pouca diferença de idade. Meses de idade, 9 meses de diferença. E aí eu comecei a sentir, daí eu falei, para tudo, e eu vou conversar com o pai Alcides e a mãe Rosina, os pais do Marcos. Foram as primeiras pessoas que você foi falar do relacionamento. Foi. Seus sogros. Se me permitiam ter um relacionamento, começar um namoro e tal. E a mãe Rosina ficou muito emocionada, o pai Alcides, imagina. E eles aceitaram? Na hora, claro, você merece, você não sei o quê, continuou a tua vida. Foi muito legal. E daí eu fui falar depois para os meus pais, né? E a minha mãe foi mais resistente? A minha mãe não queria nem ouvir eu falar. Nossa. De uma outra pessoa. O meu pai já não. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, da mamãe, dá tempo para sua mãe. Eu adorava o Marcos. Isso, dá um tempo para sua mãe. Dá o tempo dela. E aí ele falou, me abraçou e falou assim, bobo de quem não pegaste você, filha, você é maravilhosa. Então eu falei, ai, que bom. Ai, que legal. Eu vi isso dele, né? Que maravilhoso. Ô, Ricardo, a gente tem foto agora pra gente mostrar que de 2 crianças você foi para uma grande família, né? Graças a Deus. Olha que enorme. De quando é essa foto? Era aniversário. Foi lá no rancho. Olha no rancho. Gente, de óculos. Ele usou por muito tempo óculos. Nossa, muito tempo. Ai, gente, faz muitos anos isso daí. Muitos anos. E como foi pra você se ver, de repente, com uma grande família? Enorme, né? Enorme. Não, eu fico imaginando, eu tenho 2. Eu imagino eu passar para 4, pelo amor de Deus. Que teve um determinado momento que era, claro, os 2 estavam em São Paulo, né? E vinham passar conosco o final de semana e tal. Mas teve um dia que o Érico bateu na porta com uma linha e falou, tia, eu abri a porta e falei, tia, vim morar com vocês. Com a malinha? Ai, que bonitinho. Graça. Pequenininho, né? Pequeno. Aí o bem, né, o João Carlos, é mesmo, não. Então, sobe, teu quarto tá lá, aqui, ali. Mostramos, não, foi embaixo. Ele foi dormir junto comigo. Quando eles conquistaram o quarto sozinho, foi outra farra. Aí ele ficou desde essa época. Foi na casa do Santa Helena. Santa Helena. Ele foi morar com a gente. Isso, Santa Helena.
A Helena veio um tempo e depois retornou para São Paulo. E então eu tinha seis lições de casa, 6 uniformes, 6 Deus, eu nunca pensei em aula de natação, dentista, tudo 6. Aí eu falei assim, gente, preciso respirar um pouco. E eu sempre fui assim, muito de ter tudo muito certo para vocês, sempre bonitinho, aquela coisa de mãe, Então, o que eu fazia? Eu arrumava 6 malas para a gente viajar. Eu me A lembro minha, disso. a do bem, a e da sua, todas. Porque eu queria tudo arrumadinho. Claro que virava uma confusão, mas eu saí 6 malas. E aí, Então, a saída era... Virginianinha do jeito que é, devia estar os conjuntinhos tudo juntinho, separado por cor e tudo Claro, mais. então, ai, Meu Deus. Mas foi uma época maravilhosa, que a gente aproveitou muito Aproveitou com vocês. mesmo, aproveitou Muito. mesmo. A gente viajou muito. Ô mãe, e assim, profissionalmente falando, quais foram, ou qual foi a decisão mais acertada que você e o Johnny tomaram enquanto sócios? Porque vocês se tornaram sócios, certo? E aí, qual foi essa decisão, assim, que você sente que foi muito acertada? Teve mesmo uma decisão que foi a decisão sine qua non para continuar a Pro escola sucesso, e tal, né, né? da escola. Foi quando o terreno que foi doado para o colégio pela prefeitura estava para retornar para a prefeitura. O terreno que é onde é hoje. Onde é hoje o Porto. Uhum. Era 1988, um ano e pouco, 2 anos depois que seu pai faleceu. Certo. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, essa decisão tem que ser tomada imediatamente. Ou a gente ia perder, como muitas escolas acabaram perdendo, né? E aí nós fechamos em 88, em julho de 88, foi a decisão da prefeitura de encerrar a doação. Em novembro de 88, foi muito pouco depois, né? Em novembro de 88, a prefeitura assinou reconhecendo a planta, reconhecendo a estrutura do colégio, que teria 3.909 metros quadrados, lá na Avenida Europa, né? Isso foi em julho. Assinado, então, a prefeitura segurou para retirar a doação. E em novembro, dezembro, foi isso mesmo? Nós estávamos já construindo totalmente o colégio. Dezembro daquele ano. Em 90, dezembro de 88, foi mesmo, 90. em 90, Foi mesmo. foi o primeiro dia do primeiro ano letivo no colégio, Aqui na Avenida Europa. na Avenida Europa. Ah, Há 36 anos, nós estamos direto lá do colégio da Avenida Europa. e foi a decisão mais acertada porque... Foi, porque senão a gente perderia esse terreno E e por outro lado, continuaríamos... eu imagino que exigisse ali custos e investimentos Claro, altíssimos muito para grande, fazer a coisa muito acontecer, grande, né? Bem grande. Mas que bom grande. que vocês fizeram, né? Senão não contar, teríamos condições. Não construir a teríamos história condições, toda. Não tinha. E mãe, olhando para sua trajetória profissional, tem algum momento que você olha para trás e fala, eu consegui? Alguma história que te toca profundamente? Tem. Séria, tem. 2000, deixa eu me lembrar a data. 2022? Não, 2022 é agora. não dá. É 2002. Não, agora já não lembro direito. 88, agora não lembro direito. Não precisa lembrar de dar. Nós estávamos com o colégio. Assim, 2021, nós tentamos resolver um problema que surgiu imobiliário com um empresário bragantino. Assim, numa boa, vamos conversar. E ficou um ano disso de conversa. Entrou filho, entrou tio, entrou um monte de gente para conversar, para tentar. 2021. Amigavelmente. 21, Amigavelmente. Não. 21 não. 2001. Possivelmente. 21, não sei coisa. 2002 começou, então, nós entramos na justiça contra esse empresário bragantino, porque nós havíamos adquirido lotes de terreno e não estavam nos dando as escrituras. Ele se negava a dar as escrituras, montou
processo, um negócio enorme. Então, nós entramos contra ele para ver o que estava acontecendo. Só que ele usou de todos os recursos junto a Bragança, que ele tinha um respaldo grande, uma influência grande, e tentou realmente desestabilizar o João Carlos e totalmente a instituição educacional, o colégio, acabar com o colégio. Porque assim a gente ficava completamente sem chance de rebatermos alguma coisa, porque estaríamos com a moral muito baixa, e ele não precisaria dar as escrituras. Emocionalmente, né? Não, emocionalmente Lembra das histórias no jornal? Que até mencionavam o papai Marcos, vovô. Foi uma coisa horrível. Horroroso. Meu pai morreu, eu já mencionava meu pai. Eu me lembro. Foi um negócio absurdo. E foram muitos órgãos envolvidos. Acabou no Tribunal de Justiça de Brasília. O negócio foi para São Paulo. Foram muitas vezes, muitos anos essa perseguição. Isso, jornal, um negócio bárbaro. Em 2015, a Justiça deu a sentença. Quantos anos depois? Com 2001, que a gente tentou conversar amigavelmente, foram 15 anos juntos. De processo rolando, vai e volta, vai e volta. Seguidos. Jornal, processo. São Paulo vai para cá, vai para lá, pega documento, vai a outra cidade. 15 anos. Em 2015, a Justiça, ela própria, escreveu as escrituras e nos passou as escrituras. Isso eu não nunca sabia. foi comentado, né? Que legal. Mas a verdade foi essa. Ela passou as escrituras todas. Ele perdeu tudo. Os 40 processos. Nossa, o quanto de dinheiro não Dos foi 15 anos. Dos dois Bastante, lados, né? Honorário, advogado, e vai e volta. Meu Deus do céu. 15 anos. Então, quando acabou, Nossa, eu que delícia. consegui. É verdade. E eu brinco muito isso. Do outro lado, a gente estava lutando com uma pessoa bastante forte, hein? Muita influência. Mas ele pensou assim, esse é de fora, de São Paulo, ela também não é daqui. Então, eles devem ter um fôlego até subir a Leite Sol. Montanha Leite Sol que a gente conhece. Mas eles não conheciam que a gente podia subir os Andes. É, isso mesmo. Porque vocês aguentaram. E nós subimos. Eu lembro. Então, foi um conseguir... Nossa, esse que é peso, né? Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Muito legal. Mãe, os filhos cresceram, vida movimentada, casa cheia. Sempre. Sempre muito cheia. Do que você mais sente falta dessa época? De vocês, né? Movimentando a casa. Movimentando a casa. Sempre com os amigos do colégio, sempre com a turma da escola, da sala de aula. Sempre tinha aniversário, ia todo mundo para aquele rancho, fazia uma farra, então sempre tinha... eu acho que uma das felicidades da vida é você ver a continuidade. Então eu vi a continuidade quando a justiça nos deu tudo, né? E parou de mexer com o colégio, que a gente sempre quis... Só a educação, como é que a gente vai ter uma moral tão baixa, né? Então, essa continuidade, eu senti muito, por exemplo... posso falar do seu aniversário? Claro, mãe. Dos 40 anos. Foram vários aniversários, mas dos 40 anos faz muito tempo. Foi esse ano, né? Então, foi agora, né? Agora. Faz muito tempo que você saiu também do colégio. E quando eu cheguei no determinado momento da festa, eu olhei e falei, gente, a turma toda do colégio está aqui. É verdade. Todos da sua sala. E ainda numa brincadeira, eles foram tirar uma foto, vocês tiraram uma foto, e eles começaram, vem, doutora Eleonora, vem. Aí fui lá no meio, eles, boa tarde, doutora Eleonora. Que era o jeito que todo mundo te recebia. Então eu falei, gente, isso quando não cantam Siriri, Siriri. Siriri, Siriri, porque cantam Siriri, Siriri. Das excursões. Eu nunca vi igual, nunca vi igual. Mas então, essa época de escola realmente marcou muito, assim, porque os nossos amigos falam isso e são amigos dessa época. Dificilmente hoje você vê alguém que tem 30 anos de amizade, 35 anos de amizade. É uma coisa incrível. É muita coisa. E assim,
a escola, de alguma forma, a cultura da escola proporcionava isso. Porque a gente tem amigos que foram para outras escolas e falaram, eu nunca vivi o que eu vivi no São Judas. Na época era São Judas. São Judas. E aí a gente manteve esse grupo, e o meu grupo ali é muito forte, assim, por mais que a gente não se encontre mais com tanta frequência como antes, mas é isso, vamos fazer uma reunião, todo mundo se empenha para estar lá, né? É. Vai com um bebezinho recém-nascido, vai com isso, vai com aquilo. Nossa Senhora. É maravilhoso. Nossa, muito, muito lindo, muito lindo. Isso eu sinto falta dessa bagunça toda, assim. É, muito bom. Mas encontro de vez em quando, então isso também compensa, né? Compensa. Ó, mãe, depois dos filhos, Ricardo, a gente tem uma próxima foto? Vieram os netos. Ah, e os netos? São muitos netos, mas eu acabei colocando só Os teus? Ah, mãe, eu não tenho a foto dos outros aqui. Mas Oh, temos isso. muitos outros sobrinhos aqui para compor, mas Eles coloquei vão uma foto representar dos bem, meus- estão representando muito dos bem. meus modelos. Nossa, maravilhosos. Fala para mim, como que foi a sua transformação como vó? Então, eu acho que eu tenho até uma revelação a ser feita, que eu acho que eu me realizei mais como avó do que como mãe. Mãe! Olha, Ai, é a coisa mais linda, eu sei. né? Então, eu acho. Tenho quase certeza. Foi um momento que a gente para, nem que a gente não queira. Porque são os filhos dos filhos, né? E aqui eu vou abrir um parênteses. O Igor que não escute, mas mãe de filha é um terror. Por quê? Terror no bom sentido. Não, terror no bom sentido, claro. Porque a gente, bom, comigo foi assim, e com muitas outras pessoas também foi assim. Não vou generalizar, mas você revive É verdade. a maternidade novamente, né? Então você quer ajudar, você quer participar, você quer ficar ali, você quer cuidar. E eu ainda tive com o Tom malandro que nasceu na pandemia e que eu não pude ir para o hospital, não pude ficar com você. Então foi uma tortura. Mas a gente passa por tudo isso. E a gente quer ficar com a filha, a gente quer proteger, porque é exaustivo, eu sei que é. Eu sei, quer dizer, eu vivi 2 vezes. Você viveu só uma, eu vivi 2, essa exaustão. E depois, assim, é muito reconfortante saber que a tua vida continua. Né? Que você me deu os 2 que continuam Ai, que lindo. a minha vida. Sem grandes emoções, que a gente não pode. Não. Então, é muito forte, filha, é muito forte os netos, muito forte. E com a entrada deles também depois do colégio, vai só fortificando, né? Nossa, eu estou aqui, eles também. Eu estou aqui, posso ajudar eles também, né? Eu acho que tem muito o fato, assim, você fala isso de ser a sua filha, né? É um momento muito íntimo também. Muito. Né? É um momento de dor, é um momento que a gente tá se sentindo feia, que a gente tá não sei o que lá. Então a gente quer pouca gente por perto. E que sejam pessoas que sejam do nosso convívio, né? Então, eu me lembro, por exemplo, na pandemia, que essa criaturinha aqui linda não dormia. E eu era uma pessoa exausta. Meu Deus do céu, porque o Vini era um príncipe, né? Era mais ou menos eu e o Igor, né? Quando pequenos. E eu me lembro muito, assim, de estar muito cansada, de falar, mãe, pelo amor de Deus, ele não dorme, ele não dorme. E você chegar de máscara e falar assim, dá ele pra mim. E aí você pega ele, assim, 2 minutos, ele dorme. Oh. E aí você falou assim, ele sente que você tá assim, me deixa ficar com ele. Eu falei, gente, eu deixo você fazer o que você quiser, não tem problema. É tudo que eu preciso agora. Eu lembro. Então, assim, dormiu, acho que... ele descansou, Ai, ele que ficou coisa tranquilo. linda. Aí não dormiu à noite, né? É claro, mas não tinha me importância. prejudicou no momento Não, seguinte. mas naquele momento você estava exausta também, né? Chorava, Nossa Senhora. Foi. Então, E foi aí, sancionado. dos seus netos, conta quem são eles. Não tem foto de todos, mas vamos falar de todos. Que pena, porque senão eu teria trazido até do álbum devia, de casa, aquele né? álbum. De Mas casa. aquele álbum, o Tom ainda não tinha nascido. Não. É. O Tom não estava. Não estava, não. Nem o Caetano. Não, do Érico. não tinha também, verdade. Mas Então, veio vindo a turminha e a emoção grande foi recebê-los do colégio, né? Então, primeiro vieram os da Helena, a Alice, o Heitor,
depois a Amanda, aí chegaram os do Érico, a Manu, o Léo. Aí veio o Vinícius, né? E paralelo a ele vieram duas mocinhas, que são as filhas da Karen e do Igor, né? Lindas, maravilhosas. Hoje, aliás... Elas chegaram com a idade do Vini, mais ou menos. Agora, 9 anos. Com essa idade agora. Ela... 8, é isso mesmo. Porque eu tava grávida, eu tinha acabado de descobrir a gravidez, assim, elas estavam chegando, eu lembro delas bem É isso mesmo. Elas ajudaram muito no colégio, né? Nossa, as crianças já pegaram muito a elas são umas graças, né? Aliás, hoje está uma com 18 na Faculdade de Medicina, a Ana Luísa, e a Júlia, que acabou de virar caloura com 17 anos, na PUC Arquitetura, né? Entrou noutra, mas ela quer a PUC Arquitetura. Então, essa vinda dos netos foi um preparo muito bom para a minha aposentadoria também, né? Primeiro que nesse tempo todo, eu não pensei em aposentadoria. Nessa época eu não pensava em aposentadoria. Porque eles me faziam me sentir viva, né? Mas que a idade ia chegando. Então eu teria que realmente tomar uma decisão aí, uma postura aí. E esse processo de aposentadoria veio de uma maneira natural ou te trouxe aí receios e inseguranças? Olha, ela veio de uma maneira natural pelo seguinte: eu curti muito o Vini e o Tom lá no colégio, porque eu achava que eles precisavam de mim, né? Não eram eles não era eu que precisava dele, eles precisavam de mim. Então, o choro, eu sabia que eu era avó. Claro que algumas professoras, com todo o seu bom senso, me alertaram, eu diminuí. Criança é mimada, a gente descobre agora no podcast. Por que será? Mas me fortaleceram, eles me fortaleceram. Muito, muito. E aí, um determinado momento, eu comecei a sentir, por exemplo, a minha figura. Eu olhava para os pequenininhos, eu pegava todo mundo do colo, adoro pegar a criança do colo, pegava no colo, ficava no colo. Tudo que era pequenininho. Eu comecei a sentir uma certa restrição de tê-los do colo, pela coluna, pelas dores. A idade, natural. Né? Natural. Além disso, teve que eu percebi assim, tinham crianças que... no começo, chamava todo mundo de tia, ou porque vinham de outros colégios, e sempre lá foi pro, né? A minha chamavam doutora e os outros eram pro. A doutora veio indo e ficou. E eu olhava aquele tia e não combinava com a minha figura de tia. Na minha cabeça. Sim. Eu sempre tive uma autocrítica também, né? Eu olhava e falava, as professoras, tudo bem, são jovens, são lindas, né? Mas eu não estou combinando. Então, isso foi me dando um certo preparo para realmente decidir pela aposentadoria, fora a audição. Começou a falhar, então eu fiz cirurgia, depois eu pus aparelho, tô com aparelho. Então eu falei, não, agora está na hora de eu... E foi uma coisa muito legal, porque eu lembro que o Igor, ele teve uma preocupação muito grande a minha mãe... 40 e tantos anos, né? Mas como é que vai ser? Ele foi lá em casa para saber com o Ben. Ele falou, Johnny, como é que tá minha mãe? Como é que vai ser? Aí o Ben também estava muito preocupado. Aí ele falou assim, nunca vi coisa igual. Feliz da vida. Então foi um processo bom também, porque eu não fiquei curtindo a aposentadoria, entrando em depressão. Não tive isso. Porque eles estavam pequenos. E você chegou até... a partir daí você começou a ficar também mais presente. Isso. Né? Então isso. Você tinha dias assim, até hoje. Hoje menos, viu, mãe? Só vou fazer uma cobrança aqui. Um pouquinho. Toda quarta você ia em casa e a gente se encontrava, fazia alguma coisa e você levava os morangos e os sorvetes. Isso. Só com água e essas coisinhas. Era isso, né? Porque fazia falta. E também, por que foi menos? Porque eles tinham menos coisa. O Vinícius, então, tinha muito menos coisa para fazer, né, na vida. Agora, coitadinho. É um horror. Coitadinho, ele adora. Ele adora. Lindo, mãe. A tua história é muito, muito linda. É linda, eu gosto também. Você não sabe o quanto
Talvez você saiba o quanto você me inspira e o quanto todas as minhas decisões, todos os meus projetos têm você. Por isso que eu comecei essa apresentação falando que você nem imagina que quando esse podcast era só um projeto, eu pensava, putz, a minha mãe tem que estar lá. Eu não tinha nem nome pro podcast, mas eu sabia, a minha mãe tem que estar lá. Como eu vou convencê-la, eu também não sei, mas a minha mãe tem que estar lá. Foi um prazer enorme, mãe. filha, muito Obrigada. grande.